Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, nesta quarta-feira de cinzas, um dia glorioso, com muitas graças, eu quero iniciar aqui com vocês uma caminhada de 40 dias com meditações, a fim de auxiliar vocês pela graça de Deus, com a ajuda de Nossa Senhora, a ter uma quaresma muito frutuosa. Eu não sei, gente, em quanto tempo que você tem dentro da Santa Igreja Católica e quais foram os frutos que você tirou desse tempo de oração, de penitência, de jejum e de esmola. Mas com a graça de Deus eu quero te auxiliar e já começando a meditar nesta palavra maravilhosa de Gênesis capítulo 3, versículo 19, onde é feito sobre a questão da imposição das cinzas. E é uma palavra que tem uma profundidade que nós podemos tirar muitos frutos dela, e é essa que é a minha intenção aqui no vídeo, tá? Lembra-te, ó homem, que és pó e ao pó retornarás. Qual foi a última vez que meditando você lembrou que você é isso? Porque a Sagrada Escritura tem uma direção para você. Lembra-te daquilo que tu és, que você é o pó e que ao pó você irá retornar. Eu há anos conto uma história que um dia uma mulher vestida com muito luxo mundano estava diante do Santo Padre, o Papa Pio XI, e pediu para ele uma lembrança. Obviamente o Papa, com homem espiritual, com a graça de Deus habitando na alma dele, quis dar uma lição para aquela mulher, uma lição importante que poderia levar a uma reflexão. E como o quaresma é tempo de conversão, há uma conversão de vida, uma mudança de rota, uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade. O que o Papa fez? Ele pegou um punhado de terra no chão, fez um sinal da cruz na cabeça da mulher e falou esta frase para ela: lembra-te que tu és pó e que ao pó você retornarás. Será que essa mulher ela estava lembrando que ela era isso? Vestida com luxo mundano. E, na verdade, os mundanos não dão espaço para Deus. Porque a própria Sagrada Escritura vai dizer em 1 São João capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. O mundano é como que um surdo que não quer ouvir as palavras de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é como aquele que diz São Luís de Montfort, mais apegado à terra do que um sapo. E qual que é o problema disso? O problema é que se verifica dentro do comportamento de muitos católicos que muitos são mundanos. Segue as tendências do mundo, usa o linguajar do mundo, se veste como o mundo, se comporta como o mundo. Eu estava na missa recolhido para poder participar com maior amor e com maior devoção e adoração do santo sacrifício da missa, e chegou um senhor com aquele jeito jovial, de bermuda na missa, aquele cabelinho meio que comprido, conversando com todo mundo, não respeitando o recolhimento dentro da igreja, o silêncio, o bom comportamento. E aí, depois da Santa Missa, vamos lá para o bar aqui, que é em tempo de carnaval. Eu olhei para aquilo e me deu uma vontade de me levantar e dar uma exortação naquele senhor e falar assim: você está de brincadeira, meu caro? Nós estamos aqui no sacrifício da Santa Missa, onde você vai ver Jesus morrendo de amor para você, depois você vai se sacrificar a Satanás nesta festa diabólica, medíocre, horrenda, cheia de pecados e de ofensas a Deus, né? Então, a gente vê que tem muitos mundanos, e é muito característico do pensamento do mundano não pensar nisso, não lembrar que ele é pó. E porque eu sou pó, eu preciso da graça de Deus, eu preciso rezar, eu preciso abandonar as ocasiões de pecado, eu preciso meditar as Escrituras de maneira profunda, eu preciso de viver da Eucaristia, eu preciso de Nossa Senhora, eu preciso de graças. Por quê? Porque eu vou morrer, eu vou me apresentar diante de Deus. E como eu estarei na presença de Deus? Como que estará o estado da minha alma? Agora, um dos santos que mais faz nós refletirmos, e eu utilizarei aqui todos os dias aqui na Quaresma, eu vou estar ofertando para vocês dicas valiosíssimas de bons livros. Esse daqui é para esse tipo de meditação, que é a preparação para a morte, é uma coisa profunda mesmo. Olha o que Santo Afonso recolhe da sua sabedoria, da sua oração, da sua vida de união com Deus. Olha o que uma inteligência iluminada pela graça nos traz. Para compreendermos em toda a sua extensão o sentido dessas palavras, imaginemos ver uma pessoa que acabou de dar o seu último suspiro. Ó Deus, todos os que veem o cadáver cheiem-se de repulsa e horror, né? Não passam nem 24 horas e o mau cheiro já se faz sentir. É preciso abrir as janelas, queimar bastante incenso, para que o odor não espalhe pela casa toda.
Santo Afonso vai dizer que apressados os parentes mandam levar o defunto para a entregar à terra. Uma vez dentro da sepultura, o que vai acontecendo com o cadáver? Ele vai se tornando amarelo e depois enegrecido. Em seguida, todos os membros são cobertos por uma cera branca e repelente, de onde brota um pus que corre pela terra, gerando uma multidão de vermes. Os ratos também vêm procurar pasto nesse cadáver, uns roendo por fora, outros metendo-se na boca e nas entranhas. Aí você fala, é meio forte tudo isso daí. É a realidade. Não pregam isso mais para nós. Querem ficar colocando umas flores encantadoras no Evangelho e acabam de nos ensinar isso daqui, que é a realidade da vida. Todo mundo vai morrer. Para que o homem nasce? O homem nasce para morrer. Esse daqui é o fim dele. Quem medita numa coisa dessa? Talvez uma meditação dessa poderia botar um grande fruto de conversão mesmo, né? Soltam e caem as faces, os lábios e os cabelos, caindo tudo. Encarnam-se os braços e as pernas apodrecidas e, por fim, os vermes, depois de terem consumido todas as carnes, consomem-se a si próprios. E deste corpo só restará um esqueleto fétido, que com o tempo será reduzido a um mísero punhado de pó. Morreu um rei e um escravo. Vão para o mesmo túmulo, vão para o mesmo lugar. Vai apodrecer do mesmo jeito, vai acontecer a mesma coisa. O homem que teve o mundo nas suas mãos e o homem que morava numa choupana pobrezinho. Eles vão padecer das mesmas coisinhas que vocês estão lendo aqui. Agora, uma coisa é diferente, o estado de alma de cada um. Aí, diante de Deus, veremos se valeu a pena nessa vida amá-lo ou não. Eis aí o que é o homem, considerado uma criatura mortal. Eis aí o estado a que tu também, meu irmão, será talvez em breve reduzido. Um punhado de pó fedorento. Ser jovem ou velho, sadio ou enfermo, não faz diferença. A todos caberá a mesma sorte. O que a igreja recorda, pondo as cinzas bentas instintamente sobre a cabeça de todos. Lembra-te, ó homem, que és pó, e ao pó retornarás. Olha, eu fico imaginando se os sacerdotes zelosos pela salvação das almas conseguissem pintar um quadro desta realidade, o que já não geraria de uma boa confissão, de um desejo de penitência, de uma conversão de vida. Porque Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da igreja, morreu com 24 anos, alcançou a sabedoria de pensar e falar assim: a nossa vida aqui é um brevíssimo segundo, né? O que nós devemos procurar realmente é o quê? É a salvação. São Paulo vai nos ensinar em Filipenses capítulo 2, versículo 12: procurai a vossa salvação com temor e tremor. E aí você fala assim, Anderson, não é fácil a salvação, como que eu faço, que dicas que você me dá? Olha, tem tantas maneiras de nós conseguirmos isso, porque a misericórdia de Deus nos põe tantas coisas, né? Principalmente a devoção aos primeiros sábados, a comunhão reparadora, aquela frase de Santo Afonso, quem reza se salva, quem não reza se condena. Aqui no meu canal a gente toca sobre esse assunto e eu tenho falado sobre isso, mas eu queria utilizar-me de uma frase de um santo da igreja e de um problema que eu tenho verificado que tem impedido muito a salvação dos católicos. Eu quero deixar isso daqui para sua reflexão. A frase que eu quero utilizar é de Santo Antônio Maria Claret, onde ele dizia que para salvar-se é necessário ter a eternidade na mente, Deus no coração e o mundo debaixo dos pés. Quando aqui na Editora Imaculada a gente faz uma indicação de um livro desse, é para você ter isso, a eternidade na mente, para você meditar e sobretudo o fruto disso. Porque lá em Eclesiástico 7,40 vai dizer: lembra-te do teu fim e jamais pecarás. A pessoa vai ter uma ação de discernimento, como São Luís Gonzaga, que antes de cada ação ele se perguntava: de que isso me vale para a eternidade? É um ato de fé profundo. Eu vou cometer isso daqui, eu vou para o céu. Eu vou amar, eu vou me sacrificar, eu vou cometer um ato de humildade, eu vou sofrer uma perseguição em silêncio, oferecer a cruz. É um ato de fé que salva. Agora, diante de uma situação de pecado, de roubo, de calúnia, de mentira, de impureza, isso pode me condenar. Então, de que isso me vale para a eternidade? Eu peso na minha balança e pela graça de Deus eu tenho o poder de rejeitar. Por isso que a Bíblia vai dizer em Tiago capítulo 4, versículo 7. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá para longe de vós.
Nós precisamos nos aproximar de Deus para receber as suas luzes, as suas graças e poder dizer com São Paulo, como está lá na carta aos Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. No sentido de que eu posso vencer o pecado sim, por uma graça imensa dessa misericórdia de Jesus que mora em mim. Porque 1 João 4,4 ele diz com autoridade, maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, principalmente aqueles que desfrutam de fazer uma boa comunhão, né? Então, veja bem, ele dizia isso sobre a eternidade. Então, medita sobre a eternidade. Deus no coração. Leia o Santo Evangelho. Medite a vida de Jesus. Peça a Nossa Senhora para te apresentar Ele. Hoje eu estava aqui na minha oração, a minha oração de meditação, eu meditei a companhia que São João Evangelista desfrutou com a Nossa Senhora. E na companhia de Nossa Senhora, como que a Virgem Santíssima foi elevando São João num conhecimento cada vez maior da pessoa adorável de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo depois que ele caminhou com Cristo, o autor que eu estava lendo, inclusive tem até aqui o livro, o autor que eu estava lendo diz que as revelações do amor divino que São João receberam com Nossa Senhora foi ainda até maior. Esse livro aqui, ó, A Vida Íntima da Santíssima Virgem. Eu estava meditando sobre isso, né? Ou seja, meditar sobre a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, pegar bons livros, Deus no coração, né? Sobretudo na vida eucarística, manter, né? Aquela palavra que você medita, obedece e vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo morar dentro de você, vai dizer Nosso Senhor, acho que é João 14, eu não me lembro, mas isso daí está no Evangelho, né? Buscar, procurar a Ele, né? Buscar e achareis, essa procura de Deus, essa vontade de buscar a Deus, tanto na alegria, na tristeza, com consolado, não consolado, mas sempre se humilhando, pedindo essa graça de unir-se a Ele. Ele quer isso, né? Por isso que Ele vai falar, vinde a mim. Desculpa, tá tocando aqui para rezar o texto da misericórdia. Então, vamos lá. O mundo debaixo dos pés. Nós precisamos calcar esse mundo tirano, mentiroso e enganador debaixo dos nossos pés. Para isso tem uma carta que São Gabriel da Virgem Dolorosa escreveu a um companheiro seu de escola. Ele vai dizer assim, ó, tens razão em dizer que o mundo é cheio de perigos e tropeços. Em dizer que o mundo é cheio de... que é muito difícil salvar a nossa alma, mas nem por isso devemos perder a nossa coragem. Ele vai falar assim, você ama a salvação? Se você ama a sua salvação, se você se conscientizou de que você é pó, que você vive no mundo, que você está cheio de perigos, escuta isso daqui, ó, foge dos maus companheiros. Depois você pega e medita Eclesiástico 17 e 1 Coríntios 15, 33. Não dá para ter uma vida piedosa do lado de maus companheiros, né? As más companhias corrompem bons costumes. A minha mãe sempre me dizia, quem está embaixo puxa primeiro. É aquela frase, né? Quem se mistura com porco, farelo come, né? A gente tem que amar as pessoas, mas de maneira alguma viver em convívio, né? Foge desses maus companheiros. Ele vai falar aqui, ó, do teatro. Você imagina hoje os meios de comunicação, internet, pornografia. Está cada dia mais difícil, parece que o cerco de Satanás ele vai se fechando cada vez mais. Então, ó, foge do teatro, foge de tudo aquilo que você sabe que possa causar dano na sua alma, né? Aquela sabedoria de abandonar as ocasiões do pecado. Ele vai falar, né? Onde muito a miúde se entra em graça de Deus e se sai depois de tê-la perdido ou posta em grande perigo. Às vezes você não precisa nem ir no teatro, na sua mão mesmo aí no seu smartphone, é um perigo tremendo, né? Amas a salvação? Ó, foge das conversas muito liberais, dos livros maus que podem fazer a todos o mal sem fim. A Nossa Senhora Salete vem e nos avisa, os maus livros abundarão a face da terra. A gente vê tantas mentes degeneradas, tantas vidas que estão trazendo na terra um reavivamento satânico, o evangelho do mal, o evangelho de Satanás, porque maus livros, vai gerando mal conduta nas pessoas, essas coisas todas. Ou seja, gente, quaresma é tempo de conversão, é tempo de meditar o que eu sou mesmo e buscar, desesperadamente, com muito amor, a salvação das nossas almas. E para isso, empregamos os meios. Nosso Senhor Jesus Cristo tem esses caminhos que o seu coração adorável nos propõe. Cabe a nós essa grande maturidade e responsabilidade. Santo Agostinho vai dizer uma frase muito bonita. Deus que criou sem precisar de ti, Ele não pode salvar sem o teu consentimento, tá? Isso daí é uma responsabilidade muito grande que nós temos de corresponder às graças de Deus. Ele faz jorrar, Ele manda. Agora precisa da nossa responsabilidade, tá bom? Então aqui nós temos
essas indicações aqui desse livro maravilhoso. Eu vou estar trabalhando muito ele com vocês, Sermões Quaresmais de São Francisco de Sales, tá bom? A quaresma começou agora, mas tem longo tempo para você seguir, o link está aqui embaixo. Junto também a gente tem um kitzinho com desconto que você vai ter este livro aqui, ó, que é o Devocionário Quaresmal, tem orações para todo o tempo da igreja, mas sobretudo para esse tempo. Eu indiquei aqui o Preparação para a Morte de Santo Afonso e acabei tendo uma meditação de hoje, mas que é muito válida. Esse livro aqui, A Vida Interior da Santíssima Virgem Maria, é uma das coisas mais lindas que eu já li sobre Nossa Senhora. Então eu vou deixar esses links aqui. E aí, se você puder ser uma extensão desse apostolado, ajudando a compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Vai ser um esforço de 40 dias produzindo conteúdo e você pode me ajudar a fazer isso aqui chegar. O Papa Paulo VI dizia que aquele que colabora na evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Então vamos firme fazer esse caminho de santidade, porque o céu é para nós e vamos arrebatá-lo com força e violência. Deus te abençoe e tenha uma santa quaresma.